Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje vamos continuar estudando gramática. Bom, nos últimos vídeos que eu tenho gravado, a gente tem visto o present simple, presente simples, e o present continuous. E eu ainda, expliquei para vocês o verbo to be. Então, vamos continuar aqui vendo alguns exemplos, explorando as frases, explicando as estruturas gramaticais, tá bom? Bom, aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui, ó. Vamos explorar frase por frase, pra gente entender, tá? Faz parte da mesma estrutura o exemplo. The path is icy. Path significa caminho, tá, gente? Quando eu falo the path, significa o caminho. The é o, a, os e as. É um artigo definido. É o artigo definido, né? Porque não existem mais de um artigo definido. The path is icy. O caminho é, que temos o verbo to be. Icy significa coberto de gelo, tá? O caminho está coberto de gelo, porque ice vem da palavra ice, que é gelo. Certo? Todo mundo aqui que está assistindo já deve ter visto esse aqui, ó, ice cream, né? Sorvete. Então, quando eu falo the path is icy, eu estou dizendo o quê? Que o caminho está coberto de gelo. Eu peguei a palavra ice, que é um substantivo, tá? Ice é substantivo, significa gelo. E transformei em um adjetivo, icy. É igual, por exemplo, taste. Taste é gosto em inglês. Tasty, gostoso, saboroso, né? Transformei em um adjetivo, né? Price, preço. Pricey quer dizer que é caro, custoso. Então, existem adjetivos que são formados por combinações, né, com sufixos, digamos assim, né? Você acrescentou y para formar um adjetivo. Aí você me pergunta, Thales, é preciso memorizar a regrinha? Não, você não precisa memorizar a regrinha. Eu só estou mostrando para vocês que várias coisas em inglês seguem padrões, né? E você vai aprendendo estes padrões. Então vamos retomar o exemplo. The path is icy. Então o caminho está coberto de gelo. Esse is aqui é verbo to be, né? The path pode ser substituído pelo subject pronoun, pelo pronome sujeito it. Para he, she e it, eu uso is, né? It é o quê? Tudo aquilo que não é pessoa. Porque he é ele, pessoa, e she é ela, pessoa. Certo? E it é tudo aquilo que não é pessoa. Então, the path is icy. O caminho está coberto de gelo. Alright? Don't slip. Não escorregue. Don't slip. Slip é escorregar, né? É o verbo. Don't. Por que eu comecei a frase com don't? Frases no imperativo. Imperativo é aquele tempo verbal que a gente pede ou manda alguém fazer alguma coisa, né? Ou recomenda alguma coisa. É como se fosse isso. Eu falo assim, don't open the door. Não abra a porta. Eu estou pedindo, eu estou dizendo para não abrir a porta. Don't slip. Não escorregue. Aqui está num sentido meio assim de recomendação, para tomar cuidado. Por quê? O caminho está coberto de gelo. The path is icy. Don't slip. Não escorregue, né? Esse don't aqui é verbo auxiliar, tá? Ele está ajudando a fazer a negativa, né?
o verbo sleep, ele não consegue negar sozinho. Então, eu preciso do verbo auxiliar. Essa estrutura de imperativos, eu vou mostrar aqui outro exemplo. Fala assim. Open the door, né? Open the door, abra a porta. Eu comecei a frase com um verbo. E não tem um sujeito assim declarado na frase. Mas na verdade eu estou dizendo para alguém abrir a porta, né? You open the door. É como se fosse isso. Open the door. Abra a porta. Então isso é imperativo, afirmativo, digamos assim. Don't open the door. Não abra a porta. Então funciona assim. Imperativo negativo, você coloca o don't, tá? Aqui, ó, nós temos outro exemplo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Para isso. Don't worry. I'm being very careful. Aqui tem duas situações que eu quero mostrar para vocês. Ó. Aqui. Aqui. Primeiro, don't worry. Don't worry significa não se preocupe. Né? Tem aquela música, don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz, né? Todo mundo conhece essa música. Mesmo que você fale, eu não tô lembrando qual que é a música. Você conhece, provavelmente. Então, don't worry, não se preocupe. Então, worry é o verbo preocupar. E aqui eu tô usando a estrutura, eu tô usando o verbo auxiliar, né? Don't, que é o correspondente a do not, né? A forma abreviada de do not. Poderia colocar assim também, ó. Só que frases que começam no imperativo, geralmente a gente não usa assim, do not. Fala don't mesmo, tá? Don't worry. I'm being very careful. Então, na verdade, ó, essa frase é a continuação desse exemplo aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui de novo. É continuação desse exemplo. Primeiro eu falei, the path is icy. O caminho está cheio de gelo, coberto de gelo. Don't slip, não escorregue. Aí eu falo, don't worry, não se preocupe. I'm being very careful. Bom, gente, o verbo to be, ele pode ser usado, aliás, o verbo to be, ele pode ser usado no tempo contínuo. Por quê? O verbo to be aqui é o verbo principal. Esse be aqui é o verbo principal. Esse verbo aqui, I am, o am também é verbo to be. Então, eu tenho dois verbos to be. Um está com ing e o outro não está. Que estrutura é essa, né? Que tempo verbal é esse? É o present continuous, em que eu tenho o verbo to be mais o verbo principal com ing. O verbo principal dessa frase é be. Expressa uma ideia no contínuo, algo que está acontecendo no momento ou em torno do momento da fala. Então, se eu falo assim, I'm being very careful, significa eu estou sendo muito cuidadoso, né? Então, I'm being significa eu estou sendo, tá vendo? Então, esse verbo to be aqui é o verbo ser. Eu estou sendo. É possível usar o verbo to be no tempo contínuo. Só que não é toda situação que você pode usar, né? Existem alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês abaixo. Existem alguns verbos que normalmente não são usados no tempo contínuo. E existem verbos que podem ser usados no tempo contínuo. Aí você me pergunta, quando que eu posso usar um verbo no tempo contínuo? Olha, você tem que ver os exemplos. Porque você abre uma gramática, esses verbos aqui normalmente não são usados no tempo contínuo. Aí você tem lá taste,
recommend, suggest, tem uma série de verbos. Você vai ficar memorizando o verbo? Não. Então, em inglês, você aprende pelos exemplos. É assim que eu aprendi, né? Eu acredito que seja a melhor forma. Outra coisa que eu não falei aqui desta frase. Careful significa o quê? Cuidadoso, cuidadosa, né? Pode ser. Porque adjetivo, né? Careful é cuidadoso, é um adjetivo. Adjetivos em inglês não tem gênero, não flexionam nem em gênero nem em número. Então você não vai ter adjetivo no plural e nem adjetivo no masculino e feminino. Só tem uma forma. Então esse I'm being very careful vai depender de quem está falando. Pode ser eu estou sendo muito cuidadoso ou eu estou sendo muito cuidadosa. Né? Vai depender do contexto. Esse very aqui é um advérbio, né, de intensidade, ele está alterando, modificando o sentido deste adjetivo aqui, careful. E careful termina com ful, né? É um sufixo. Ele pode ser usado para formar adjetivos a partir de verbos, tá? Care significa importar, né? E careful, cuidadoso, né? Você importa ou tem cuidado. Outro exemplo aqui. Forget. Forget é o verbo esquecer, certo? Forgetful significa esquecido, né? Uma pessoa que esquece as coisas. I'm so forgetful. Ou seja, quer dizer que eu sou voado, né? Eu esqueço as coisas facilmente. Então é nesse sentido aqui, tá bom? Bom, aqui um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pular isso aqui, só para depois eu mostro para vocês o que é. É uma frase, nós temos duas frases aqui no presente simples, tá? Vamos identificar o verbo. Aqui nós temos o verbo think. Aqui nós temos o verbo to be, tá? He never thinks about other people. O que significa? Ele nunca pensa, né? Que think é o verbo pensar, achar, tá? Ele nunca advérbio, né? Negação. Ele nunca pensa sobre outras pessoas. Tá? Ele nunca pensa nas outras pessoas, ou nunca pensa sobre ou a respeito de outras pessoas. Primeiro ponto, o verbo tem S. O verbo think. He, she e it no presente, né? Ele, ela. Né? He, she e it significa ele e ela. He e she para pessoas, né? Ele e ela, pessoa. E it significa ele, ela, neutro, ou seja, não é uma pessoa. Pode ser um objeto, um evento, etc. Então, no present simple, para he, she ou it na afirmativa, nós usamos S, tá? No verbo principal. He never thinks about other people. Ele nunca pensa sobre ou a respeito de, né? Isso aqui é uma preposição. Other significa outro, outra, outras, outros, outras, né? Tanto singular quanto plural. Não confundir com another, tá? Porque você tem duas palavras. Você tem o other e tem another. Another significa um outro, uma outra, tá? Que é a combinação do artigo indefinido an mais other. Aí você escreve junto, another, um outro, tá? Então aqui eu só posso usar other, outras, outro,
outra, outros, outras, né? Você não pode colocar another aqui. Por quê? Ele nunca pensa sobre uma outra, não. Ele nunca pensa sobre outras pessoas. Aqui não cabe um artigo indefinido. Por isso que eu não posso usar another, tá? He's very selfish. He é ele, certo? Esse his é a forma abreviada de he is. Verbo to be. Ele é muito. O que é selfish? Aí você vê fish. Fish é peixe? Não. Peixe, fish sozinho é peixe, tá? Mas aqui não tem nada a ver com isso. É porque self significa mesmo, eu mesmo, você mesma, né? Ele faz parte até da composição de pronomes reflexivos, né? Myself, eu mesmo. Himself, ele mesmo. Então, quando eu falo he is very selfish, quer dizer, ele é muito egoísta, focado em si mesmo, né? E esse is aqui é um sufixo que significa de modo, de forma, né? De modo egoísta. Ele é muito egoísta. Ele é muito mesmo. Ele é muito ele mesmo, né? Então, qual que é o significado? Ele nunca pensa sobre outras pessoas, ele é muito egoísta, né? He never thinks about other people, he is very selfish. Eu tô lembrando aqui de outras coisas. Blue. Blue é azul, certo? Bluish. Acho que é assim, ó, bluish. Ou seja, de forma azul, né? De maneira azul. Então, eu usei o sufixo ish. Eu vou confirmar aqui. Eu tenho quase certeza que esse bluish é escrito assim. Ah, aqui, ó. Bluish. Não, não é escrito assim. Bluish. Algumas pessoas, inclusive, já procuram. Olha aqui, ó. Is it bluish or bluish? Tá vendo? Tá. Bluish. Somewhat blue, ou seja, de alguma forma azul. Então é com I, tá, gente? Bluish. Você tira o E e coloca o I. Eu abri o Collins Dictionary para ver. Ah, tá correto também, tá? Bluish. Você pode escrever blue e colocar ISH, sufixo, ou tirar o E e escrever bluish. Tá bom? Ambas essas formas estão corretas. Sempre tem alguma coisa que a gente aprende, né? Vendo exemplos. Aí, aqui tem uma observação. Por que que eu uso presente simples aqui? Porque isso aqui é presente simples, né? Present simple. Por quê? Olha só a explicação. He is selfish generally, not only now. Então quer dizer, ele é egoísta geralmente, não apenas agora. Então é algo que é característica dele. Ele é uma pessoa muito egoísta. Não é assim, ele está sendo egoísta. He is being selfish. É possível eu escrever no contínuo igual eu fiz aqui em cima? Sim. Só que quando eu falo he is being selfish, eu estou dizendo que ele está sendo egoísta e que ele não é egoísta de modo geral, né? Agora aqui não. Quando eu uso o presente simples, eu estou querendo caracterizar que ele é muito egoísta. É uma pessoa egoísta, tá bom? Outro exemplo também, ó, que caracteriza o presente simples em situações gerais, né? Primeiro a gente tem o verbo like, verbo gostar, e aqui nós temos o verbo to be,
I am, né? Am, que é o verbo to be. I don't like to take risks. Então, nós temos like, é o verbo principal, tá? Significa gostar. Don't é o verbo auxiliar que a gente usa no presente simples para fazer negativas. Então, I don't like significa eu não gosto. I don't like. I don't like to take risks. Eu não gosto de assumir riscos ou tomar riscos. Eu não gosto de arriscar, né? Take risks significa tomar, pegar, assumir riscos, né? Take é o verbo pegar, de modo geral, né? Tomar. Mas pode ter uma variedade imensa de significados, né? Que a gente não consegue explicar isso num vídeo só, né? Tem uma série de coisas, tem phrasal verbs, verbos frasais usando take, enfim. No mundo empresarial, por exemplo, take over significa uma aquisição. Você pegou uma empresa e adquiriu. Então tem várias expressões aí. I don't like to take risks. Eu não gosto de assumir riscos ou tomar riscos, né? Like to take. Aqui nós temos dois verbos. O like, que é gostar, e take, que é tomar, assumir, pegar. E eu estou juntando, né, esses dois verbos com a preposição to. Que, fazendo uma analogia, seria mais ou menos assim, um gosto de fazer alguma coisa. I don't like to do something. Eu não gosto de fazer. Mas muito cuidado, porque em inglês não é a lógica do português. Então, eu estou usando comparações com o português para facilitar, né? Em inglês tem muita coisa que, quando você traduz, se você pensar em português, você vai ver que aquilo não tem lógica no português, tem lógica no inglês. Então, é por isso que é importante, no início, você se preocupar em enriquecer seu vocabulário, para depois parar de usar o português e pensar em inglês, falar em inglês. Que é assim que você vai se tornar fluente. Imagina você conversando com alguém e essa pessoa fala alguma coisa e você pensa, primeiro, você traduz o que a pessoa falou do inglês para o português e depois você pensa em português e traduz para o inglês para poder responder a pessoa. Não funciona assim, gente. Você tem que entender em inglês e responder em inglês. Da mesma forma que a gente faz em português, né? Mas como esses são vídeos nível básico, para explicar gramática, né? Eu faço bem mastigadinho, explicando em português. Alright? Just this disclaimer before we keep going, né? Só esse disclaimer aí, esse parênteses antes da gente poder continuar. I'm a very careful person. Olha o careful voltando aqui. Careful, cuidadoso, cuidadosa. Person, pessoa. Então, careful, adjetivo, certo? Adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo, né? Careful person. Ou então, ele vem no final da frase, ele pode vir no final da frase, né? Aqui, ó. I'm being very careful. Eu estou sendo muito cuidadoso, muito cuidadosa. Mas quando eu tenho a estrutura, quando eu tenho substantivo e adjetivo juntos, o adjetivo sempre vem antes, tá? I'm a very careful person. Primeiro, I'm é eu sou, eu estou, né? No caso aqui, eu sou. I am. A forma abreviada ou a forma completa, tá? Bom, person é pessoa, certo? Careful, cuidadoso, cuidadosa. Very, muito. Ou muita. E a é o artigo indefinido, significa uma, tá? Aqui nós temos a, porque very começa com som
consonantal. Por isso, se fosse um som vocálico, eu usaria an. Por exemplo, eu vou escrever aqui uma frase, ó. She's an annoying woman. Ela é uma mulher incômoda, né? Que incomoda. Annoying. She's an annoying. Aqui nós temos um adjetivo com ing, que annoy é perturbar, incomodar. Então, quando eu falo she's an annoying woman, quer dizer, ela é uma mulher insuportável, uma mulher chata, uma mulher que incomoda. Aqui é adjetivo, tá? Não é verbo com ing. Outra coisa também que eu já comentei em alguns vídeos atrás, né? Que nem tudo que tem ing é verbo no tempo contínuo. Pode ser adjetivo, pode ser um verbo que requeira que o verbo seguinte tenha ing. Então, tem uma série de situações, né? Outra situação aqui, ó. She stopped smoking. Ela parou de fumar, né? Aqui nós temos o verbo stop no passado simples, que eu vou explicar depois para vocês. Verbos regulares no passado terminam com o sufixo ed, né? Stop é o verbo parar. Aqui eu estou dobrando a última consoante, porque quando eu tenho monossílabos ou duas sílabas e a sílaba tônica é a última, né? Eu tenho a sequência consoante, vogal, consoante, eu duplico a última consoante antes de acrescentar o sufixo. Isso, inclusive, se aplica para colocar ing. Stopping. Eu tenho que dobrar também a última letra antes de colocar o ing. Por que que o smoke tem ing? Porque o verbo stop, se tiver um outro verbo depois, ele exige que o verbo seguinte tenha ing. Aí tem as regrinhas, né? Uma série de verbos que, caso eu tenha um outro verbo, ele vai ter ing. Isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? Enfim. Então, ó. I'm a very careful person. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Por isso que aqui, ó, tudo começou explicando o a, né? Que é o artigo indefinido. E a partir daí eu expliquei várias outras situações, né? Ah, bom. Olha, existem algumas estruturas, né? Algumas situações que permitem que eu use tanto o presente simples, o present simple, quanto o presente contínuo, present continuous. Por exemplo, essas duas frases estão corretas. Aqui está no presente. You look well today. Você parece bem hoje, né? Look é o verbo olhar, mas também é o verbo parecer, né? You look well. Você parece bem. Aqui, well significa bem. Não confundir com good, tá? Good é bom. Well é advérbio. Good é adjetivo, tá? You look well today. Você parece bem hoje, né? Today é hoje. Ou eu posso dizer You're looking well today. Você está parecendo bem hoje. Ou seja, você está parecendo bem hoje. You're looking well today. Tem o mesmo significado, só que aqui eu usei o tempo contínuo, né? Eu peguei o verbo to be, né? Your, que é you are, o verbo principal com ing. Então, aqui temos o present continuous e aqui temos o presente simples, tá? E para finalizar o vídeo de hoje, outra pergunta que eu posso fazer também das duas formas.
Aqui, uma pergunta no presente. Eu sei que a pergunta é no presente porque eu tenho aqui, ó, o verbo auxiliar, né? How significa como. É o pronome interrogativo. Do you feel now? Como você se sente agora? É isso que está perguntando aqui. Feel é o verbo sentir. Para fazer perguntas, eu tenho que colocar o verbo auxiliar. Gente, existem situações em que eu não uso o verbo auxiliar na pergunta com pronomes interrogativos, tá? Mas eu não vou abordar isso agora, tá? Quando o pronome interrogativo assume o papel de sujeito, eu não uso o verbo auxiliar, tá? Eu vou colocar só um exemplo aqui. Who opened the window? Quem abriu a janela? Aqui eu não tenho verbo auxiliar. Se eu tivesse verbo auxiliar, primeiro, opened, aqui é passado simples, tá? Eu vou explicar isso em vídeos posteriores, mas já tem isso no canal, gente. Uma coisa que eu não comentei. Já existe um curso completo de gramática aqui no canal. É só você abrir a playlist de gramática básica, né? Uma das playlists é gramática básica e tem tudo lá. Só que eu estou regravando utilizando a tela do computador, tá? Só isso. Mas já tem esses conteúdos disponíveis. Então esse who aqui, ele assume o papel de sujeito. É como se fosse assim, fulano abriu a janela, né? Who opened the window? Então aqui não cabe verbo auxiliar, agora aqui cabe. Porque eu quero saber como você se sente. How do you feel? Esse how não assume papel de sujeito, ele assume papel de objeto. Por isso que eu uso o verbo auxiliar no presente, tá? Então, do é o verbo auxiliar utilizado no presente, porque feel não faz pergunta sozinho. E como que é a estrutura de perguntas com pronome interrogativo? Primeiro, vem o pronome interrogativo, how. Pode ser outros pronomes interrogativos, tá, gente? Verbo auxiliar, sujeito, verbo e objeto, complemento, né? Aqui nós temos um advérbio, né? Now, que significa agora. Então, how do you feel now? Como você se sente agora? Ou, aqui eu vou fazer a pergunta de outra forma, utilizando o present continuous. Aqui, gente, eu estou usando o presente contínuo. How are you feeling now? Como você está se sentindo agora? Né? Que presente contínuo é usado para uma ação ou estado, né? Que está acontecendo no momento, algo que está acontecendo, que está em curso no momento ou em torno do momento da fala, né? Ou uma situação vigente. Eu falo assim, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Quer dizer que eu estou lendo um livro no momento da fala? Não. Quer dizer que eu estou no processo de leitura de um determinado livro. I'm reading a book. Estou lendo um livro. Qual livro você está lendo, né? Então, enfim. Então, ambas as perguntas estão corretas. Eu posso perguntar no presente e posso perguntar no presente contínuo. Aí você me pergunta, Thales, eu não usei verbo auxiliar para fazer pergunta. Eu peguei o verbo to be e coloquei no início, digamos assim. Não é exatamente no início, né? Porque how vem no início da pergunta. Primeiro, pronomes interrogativos em perguntas, né? Sempre vem no início da frase. What is your name? Where do you live? Né? Então, where, how, what, when, who. Todos os pronomes interrogativos, eles vêm no início da frase. Depois, eu faço a pergunta, né?
Então, por que eu faço a pergunta começando com o verbo to be? Porque o verbo to be, ele faz pergunta sozinho. E eu já expliquei isso. Eu vou pegar uma frase na afirmativa. You are feeling well. Você está se sentindo bem. Aí eu quero perguntar, você está se sentindo bem? Como que eu faço? Eu pego o verbo to be, are, e coloco no início da frase. Então, aqui, ó, eu inverti, né? Eu coloco o verbo to be no início da frase. Verbo to be, ele faz pergunta sozinho. Ele não precisa de auxiliar. Então, o verbo to be, are, está no presente, está fazendo pergunta. Então, eu inverto a ordem, coloco o verbo to be antes. E o verbo feeling, ele continua do jeito que tá. Então, eu só vou inverter a ordem, ó. Ó, pego o are e coloco no início. Ele só não vem no início dessa pergunta aqui, porque eu tenho um pronome interrogativo. O pronome interrogativo vem primeiro. Então, como você está se sentindo? Aqui é uma ideia no contínuo. ING. ING que seria o equivalente ao nosso NDO, gerúndio. Cantando, sentindo, estudando, trabalhando, tá? Então é isso, gente. Eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. E vou continuar gravando mais exemplos para vocês. A gente tem mais exemplos ainda, diferenciando o presente simples do present continuous, o presente contínuo. E em muito breve a gente vai revisitar o past simple, que é o passado simples, tá? Então, com muita paciência, vou vendo vários exemplos, né? Porque eu não gosto de correr com conteúdo. Então, por isso que os vídeos de present continuous e present simple estão se estendendo, mas é porque eu quero cobrir todas as principais situações antes da gente continuar, tá bom? Bom, esse canal tem 800 vídeos ou mais, né? 700, 800 vídeos, eu tenho que contar quantos vídeos. Gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso, exercícios, leitura comentada, tudo relacionado ao idioma inglês. E ele está dividido por playlists. Então, você abre playlists de nível básico que contém a descrição em português, vão ser explicados em português, e tem vídeos que são inteiramente em inglês. Então, verifique na playlist se está escrito assim, vídeo 100% em inglês. Porque se o título do vídeo está todo em inglês, é porque o conteúdo do vídeo é em inglês. E aqui a gente já tem um curso completo de inglês, nível básico, né, com explicações em português, e Intermediate Advanced, também intermediário avançado, que aí são vídeos inteiramente em inglês. Tem conteúdo para todos os públicos. Don't forget to subscribe to the channel, assina o canal, hit the notification bell to get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber as atualizações. And give a thumbs up if you enjoyed the content. Dê um joinha, tá bom? Até a próxima! See you later!